Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje é dia de falar sobre Jogos Mortais 10. Primeiro uma pergunta, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Após um nono filme da saga muito fraco, que tentava levar a história para rumos diferentes, o Espiral, que se inseria no meio policial, o 10º filme retorna ao John Kramer e a tortura de pessoas que cometeram algum erro muito grande, alguma falha muito grande, e depois são punidas por isso, tendo que cortar um braço, que arrancar um olho e afins. A grande novidade nesse caso é que a principal vítima durante um terço da narrativa é o próprio John Kramer. Ele tem um câncer em estado terminal, ele precisa desesperadamente de ajuda, então ele recorre a um método experimental até descobrir que na verdade existe uma quadrilha por trás disso, e eu não estou estragando nada, tudo está no trailer. A gente é levado a sentir pena dele. Se já existiu um processo de redenção e humanização desse personagem, ele se consolida de maneira completa aqui no 10º filme. Então acaba tendo esse tom quase tragicômico quando a gente percebe o pobre senhorzinho no leito do hospital com seu caderninho desenhando aparelhos de tortura, mas que só quer sobreviver para poder torturar os outros um pouquinho a mais. Inclusive, uma das primeiras falas do filme é a sugestão de que ele aprenda a morrer com tranquilidade, e nada poderia irritar mais o John Kramer, que acha um absurdo a ideia de morrer com tranquilidade, porque a morte para ele precisa ser um grande evento. Assim, o protagonista vai se vingar de todas as pessoas que aplicaram um golpe nele, naquela maneira que a gente já conhece, todos são sequestrados, acordam numa espécie de galpão, amarrados, presos a correntes, e eles participam de jogos, querendo ou não. Mas o Kramer deixa muito claro que ele não tortura ninguém, são as pessoas que torturam a si próprias, e todas têm uma possibilidade de sair de lá, logo ele não teria nenhuma culpa pelo que ele está fazendo. O roteiro faz o possível para atenuar o peso moral dessas ações, embora obviamente aquelas pessoas não tenham nenhuma escolha de fato. Você amarrar uma pessoa e pedir para que ela corte em 3 minutos a própria perna não é exatamente uma maneira de ensinar alguma lição de vida ou de discutir política e moral com aquela pessoa, é apenas um gesto de tortura que remete às emoções e nunca à razão. Lembrando que, obviamente, punir é muito diferente de ensinar. Isso nos leva a uma constatação que já tinha permeado todas as histórias e que se consolida aqui no 10º filme, que é o fato de que Jogos Mortais é um terror muito conservador, reacionário e moralista. A gente pode falar numa saga de direita ou de extrema direita, de fato, não porque ela mostra cenas de tortura, até porque a tortura pode ser representada no cinema para ser problematizada historicamente, politicamente, para ser criticada, mas por uma série de motivos que eu apresento agora. Primeiro, todas as histórias fazem o possível para ajudar o John Kramer. A abdução de todas as pessoas malvadas é facílima, é quase mágica. Ninguém presencia esses sequestros e depois as pessoas já acordam numa traquitana super complexa em termos de engenharia. A gente não sabe como esses locais foram achados, como foi montado todo esse equipamento, com que dinheiro, enfim, é um passe de mágica. A gente oferece ao Kramer a possibilidade de torturar essas pessoas como ele quiser, com uma facilidade absurda. O filme sempre se posicionou ao lado do torturador. Nesse sentido, esses filmes de torture porn, de pornô da tortura, de prazer da tortura, são muito diferentes dos slashers, que também tinham um vilão recorrente, mas nesse caso o ponto de vista pertencia às vítimas. Se a gente pensar, por exemplo, em Halloween ou A Hora do Pesadelo. Aqui, o espectador é levado a se identificar com o torturador e a torcer por ele. Em segundo lugar, Jogos Mortais representa à risca essa ideia de que bandido bom é bandido morto. A legitimação de todas as ações de John Kramer se deve ao fato de que essas pessoas fizeram algo muito errado e por isso elas poderiam ser punidas de maneira espetacular e desumana com as próprias mãos, sem passar por nenhuma constituição, sem passar por polícias, juízes, nenhuma instância além da própria vontade de quem se sente lesado. O ímpeto de vingança, no caso, se substitui a uma ideia de justiça, o que é muito perigoso e também profundamente direitista. Um belo exemplo vem da personagem Gabriela, que é um dos membros dessa quadrilha. Ela é uma dependente química, então na hora de participar dos jogos, a Amanda diz, poxa, mas ela é dependente, ela só fez isso porque ela precisa do dinheiro. Ao que o Kramer responde, ela tem livre-arbítrio, ela escolheu fazer o que ela quer. Então nenhuma pessoa pode ter um atenuante, não existe nenhuma forma de empatia. Qualquer pessoa que cometeu um deslize tem que imediatamente ser executada. Em terceiro lugar, a saga desresponsabiliza os torturadores, que no fundo queriam muito que essas pessoas conseguissem se soltar. São eles mesmos que planejam essas engenhocas mortais e profundamente perversas, mas no filme eles são vistos como alguém que está torcendo pela libertação deles, porque assim eles vão ser purificados. Existe essa noção de que eu estou te torturando para o seu próprio bem. Em Jogos Mortais 10, o John Kramer inclusive fica muito triste quando as pessoas não conseguem passar nos jogos, ele olha com uma cara de...
que pena, eu estava torcendo por você. Quando ele vê uma pessoa ferida, ele fala, corre, ela tem que ser levada ao hospital. Ele vai ajudar uma criancinha de maneira muito caridosa. Ele é praticamente um anjo. Isso nos leva ao número 4, que é um aspecto cristão muito forte e que aproxima curiosamente Jogos Mortais 10 de um filme religioso. Se a gente for pensar que a religião como punição e como purificação sempre esteve na base das crenças cristãs, vamos ver a tortura de Cristo na cruz, quando a gente vê esses grandes filmes religiosos, eles costumam ser super violentos, tem muito sangue. Nesse sentido, a martirização de um filme religioso se encontra com o horror. Os diálogos estão repletos de frases religiosas, como por exemplo, isso não é uma retaliação, é um despertar. As pessoas falam em ver o seu sol nascer de novo. No momento em que o John Kramer é comparado a um coach de vida, ele ri um pouquinho da ironia disso, mas fala, o que eu faço é mais ou menos isso mesmo. Inclusive, em algumas cenas, ele faz uma pose que lembra muito a pose de um padre, pelas roupas que ele está usando, tem um contraluz divino. E adiante, ele vai ser visto caminhando em direção à luz branca, purificadora, com uma criancinha nas mãos. É difícil pensar em simbologias de inocência e de purificação mais clássicas do que essas. No final, resta a ideia de que todo ato de tortura pode ser justificado quando aplicado contra pessoas ruins e que ele precisa ser um espetáculo e um prazer para quem assiste. Isso vale tanto para o espectador quanto para o próprio John Kramer, que se coloca atrás de uma parede de vidro num lugar seguro, testemunhando essas mortes que ocorrem numa espécie de palco. O diretor ainda faz o possível para que cada uma dessas sketches isoladas de morte seja muito divertida, por exemplo, colocando cores muito fortes. Esse é um filme bastante saturado. Ele aumenta a trilha sonora de tensão conforme o cronômetro está se aproximando do zero. E a montagem vai se acelerando, picotando as cenas quanto mais perto a gente está da execução. Existe, na verdade, um princípio da gradação que é muito simples na estética, que é você pegar um único conflito, ou seja, se a pessoa tem 3, 4 minutos para desempenhar o jogo, ele só vai aumentando até a explosão. É isso que, inclusive, alguns estudiosos de cinema já chamaram de um prazer masturbatório de assistir a morte da pessoa, porque é esse mesmo princípio que vai aumentando, intensificando até esse jogo que é equivalente a um gozo. O filme ainda pega uma divindade mexicana, porque afinal a trama se passa no México, para justificar as ações do John Kramer. Isso porque uma das divindades citadas era conhecida por arrancar o coração das pessoas, e mesmo assim ela foi vangloriada, perdoada, e hoje ela tem estátuas pela cidade do México. Ou seja, olha como a gente pode canonizar e ressignificar o valor dessas pessoas que torturam e punem. Olha como o que elas estão fazendo é realmente bom no final das contas. Aliás, essa é mais uma representação um tanto nociva dos mexicanos enquanto terra de bandidos, de pessoas sem lei, pouquíssimo confiáveis. Não por acaso, todos os vilões dessa história são estrangeiros, sejam eles latinos ou nórdicos. Vide essa representação muito patética da Gabriela, que horas fala em inglês bastante razoável e às vezes diz, ai, Gabriela, porque ela nem sabe dizer eu sou Gabriela. Tem um desdém evidente por esses estrangeiros malvados que tem mais aqui morrer no dispositivo mesmo. A gente lembra que o torture porn, esse gênero do prazer na tortura, já foi muito mais reflexivo. Por exemplo, quando ele se aliava aos rape and revenge filmes, que começavam com mulheres sendo estupradas por vários homens e depois elas corriam em busca de retaliação contra cada um deles. Havia uma discussão muito mais interessante se essa violência era justificada ou não, se ela era apenas uma forma simbólica de apresentar um empoderamento feminino que não seria encorajado na prática. Mas Jogos Mortais, com a sua facilidade da morte, com essa espécie de circo da tortura, e abraça cada vez mais uma narrativa de extrema direita, quando ele estima que todo aquele que fez algo errado, que é diferente de mim, que não me agrada, pode e merece ser executado por mim mesmo da maneira que eu bem escolher. Mais do que apenas o prazer da tortura, o que Jogos Mortais acaba fazendo é passando um filtro pop e muito divertido a uma cultura do ódio. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se concorda comigo, se gosta de Jogos Mortais e se vai ver o 10º filme. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e também de ler todas as críticas publicadas em meioamargo.com. Até a próxima!